Olá, muito boa tarde. Está de volta o programa Eclésia, que neste final de semana centra a sua atenção na liturgia do próximo domingo. O calendário litúrgico apresenta-nos a festa da Sagrada Família e para conhecermos na profundidade os textos litúrgicos deste domingo, contamos com a presença entre nós do Padre Robson Cruz, biblista, também o Padre Vítor Gonçalves, pároco na cidade de Lisboa. Muito obrigado por estarem uma vez mais connosco. Nesta festa da Sagrada Família, a primeira leitura do livro de Ben Sirá apresenta-nos então linhas muito concretas e para os filhos honrarem os pais. Este é um livro da sabedoria que pretende, através de algumas máximas, difundir a sabedoria pelos seus leitores. Aqui, concretamente, muito a questão da paternidade, da honra, do respeito que deve haver entre as diversas gerações. O tempo do Natal dá-nos exatamente esta grandeza. Deus que vem morar numa família humana, não é? E que a santifica e que a dignifica. Concretamente, nós sabemos que o livro de Eclesiastes é escrito num contexto onde há uma política de helenização de todas as áreas do Império, digamos assim, de uma forma muito exaustiva, não é? Mesmo que os escritos de Ben Sirá tenham sido escritos no Egito, destinam-se a uma comunidade de judeus que sente o influxo quando o Estado quer substituir a família. No fundo, é algo que nós assistimos hoje ainda como uma pressão muito grande, que é dizer o Estado é que cuida de tudo, é que domina tudo. E exatamente através dessas máximas sapienciais, Ben Sirá está a dirigir-se àquele que quer ser aprendiz de sábio, vem a dizer, olhar em primeiro lugar para o lugar connatural onde as relações de afeto, onde as relações de cooperação são mais espontâneas e mais vivas, não é? Ajuda-nos também a perceber a importância desses laços familiares para o crescimento pessoal. Porque para ele a sabedoria não se confunde com erudição, mas é sim um sinal concreto de harmonia da vida. E por isso mesmo, não é? A capacidade de colher junto dos primeiros laços que nós temos, que até são laços biológicos, que até são laços vitais, não é? Essa experiência profunda de aprender a ler a vida, aprender a ler os valores que ela contém, não é? É para ele decisivo para a identidade daquele que, vivendo a sua fé, quer trilhar o caminho da sabedoria. Vítor Gonçalves, um texto que tem os anos que tem, antigo, mas pleno de atualidade para os dias que correm, com as famílias a sofrerem tantas transformações e as relações entre os seus membros tantas vezes a descaracterizar-se, não é? É verdade. Este texto parece quase escrito hoje, ou para hoje também. De facto, estas relações muito essenciais e muito primárias são o nosso lugar de crescimento natural e nós não crescemos só até sairmos da casa dos pais, estamos a crescer sempre. Hoje, este inquérito sobre a família preparatório aborda várias destas questões, nomeadamente o texto aponta para a questão do idoso e do lugar do idoso na vida familiar e na vida da sociedade. Os pais hoje como cuidar dos pais com uma vida tão complicada, com casas tão diminutas, com rendimentos tão parcos, não é? E vemos como este cuidado que a palavra nos estimula e nos convida não só expressão de um afeto, quase diríamos, natural ou não, mas de uma responsabilidade. Há aqui um sentido de que a nossa realização passa pelo modo como cuidamos daqueles que nos deram vida e que nos dão vida de muitas maneiras. E este desafio de que o Padre Robson falava, às vezes de julgar que é o Estado querer assumir essas coisas, ou esses cuidados, nós percebemos que não, quase diríamos, não é possível. Embora haja a necessidade muito grande de entender a família no seu plano global. Se calhar vivemos tempos onde a valorização das crianças, e hoje em dia também, porque a natalidade está baixíssima, não é? Para aquilo que é a renovação habitual das sociedades.
Mas esse valor dos idosos é uma questão muito importante. Aqui, no contexto sapiencial, ele ganha uma dimensão de a nossa própria relação com Deus, a nossa fé, vive nessas experiências também difíceis da família. Não podemos olhar a família como um estado ideal, se calhar as questões à volta das famílias, porque as famílias hoje são reconfiguradas de muitas maneiras. Mas sabemos uma coisa, é que se não cuidamos destes laços, podemos se calhar seguir caminhos aparentemente felizes, mas são de um egoísmo muito grande. E é essa perda de sentido comunitário, que se calhar também encontramos no global da sociedade, começa às vezes aí. Começa até nas próprias falhas de comunicação, nas falhas de diálogo, de estarmos verdadeiramente ligados uns com os outros. Hoje estamos mais ligados com as redes sociais, com um montão de coisas também boas, mas tem que haver escolhas. E, de facto, se não gastamos tempo com aqueles que amamos, a certa altura é natural que eles fiquem estranhos para nós. Padre Robson, este texto fala-nos então destas relações, do relacionamento familiar. O Papa também está interessado em saber o que as famílias pensam delas próprias, dos problemas que as caracterizam. Sei que, como é pároco também, que já distribuiu esse inquérito que o Papa lançou para preparar um sínodo sobre a família. É importante também, através destes instrumentos, as famílias pensarem em si próprias, olharem o nível, a qualidade da sua relação, pensarem nos desafios que o mundo lhes coloca. Por aqui também este inquérito é interessante e de valor. O inquérito basicamente é para saber em que medida a doutrina tem sido comunicada e de forma eficaz, não é? E depois para saber como é que nós damos respostas pastorais. De facto, mesmo aqui no contexto em Portugal, nós temos hoje, digamos, a esperança de vida chegar a índices que são uma novidade, digamos assim, em que boa parte da população pode esperar viver para cima dos 70, 80 e até mais anos, não é? O que significa que o final do período de vida ativa, onde as pessoas, estavam integradas pelo trabalho, não é? Até ao momento da morte, são momentos muito longos. Mais ainda, a perda de rendimento faz com que muita gente não consiga mesmo sobreviver com o mínimo de qualidade, não é? Porque a maior parte das pensões, sobretudo as de sobrevivência, não é? São muito, muito frágeis, não é? Isso significa que nós temos aqui um campo novo. Nunca no passado as pessoas tiveram, durante tantos anos, acompanhar a vida de seus pais quando já há limitações físicas, quando há limitações mentais, até, não é? E, sobretudo, quando a família já não está, digamos, fisicamente disponível a tempo inteiro para acolher um idoso, não é? E isso pergunta, então, qual é a nossa resposta, não é? É exatamente no sentido de saber o que é que as pessoas estão a fazer, como é que elas resolvem essas questões, que é importante, não é? Não é só reclamar que haja mais institucionalização e, portanto, desaparecer com os idosos do meio de nós, entende? Porque estão todos fechados numa casa, não é? Mas é perguntar, aqui e agora, como é que esses laços, que são fundamentais, são importantes. Por um lado, eu acho que é assim, mesmo que isso às vezes possa cansar os mais novos. Muitos dos nossos idosos são um repositório de memórias, de experiências de vida, não é? De capacidade de ler acontecimentos, digamos, com um enquadramento muito maior do que o imediato que nós temos, não é? Eu lembro-me, quando a minha mãe ainda era viva, muitas vezes referia acontecimentos políticos de hoje, não é? Com aquilo que se tinha passado no passado, e ela dizia, o que vai acontecer a seguir é isto, e acontecia, ou seja, a memória, a sabedoria acumulada é importante. Por fim, há algo que o texto nos diz, e isso eu acho que é muito importante não esquecermos, não é? A caridade feita para com os pais nunca será esquecida. E eu digo, é de facto também, preenche a nossa identidade de saber, tal como nós fomos acolhidos pelos nossos pais no período da nossa dependência, quando éramos crianças, não é? Depois a capacidade também de acolher os nossos pais quando eles fisicamente estão diminuídos, mas precisam descobrir esta grandeza interior, é algo muito importante. Por fim, converter-se-á em desconto de seus pecados. De facto, se nós não formos capazes de servir aqueles a quem estamos ligados, até pelos laços de sangue, acho que o discurso que nós temos para ajudar os outros
é muito discurso de palavras e pouco de atitudes interiores por reconhecer verdadeiramente que os outros merecem ser amados. Muito bem, vamos avançar então nesta nossa análise. Passamos para a segunda leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses, em que nos surge então esta proposta de vivermos como homem novo, revestirmos-nos desse homem novo que é precisamente uma mudança de vida, centrar a nossa vida na proposta do Evangelho, Padre Robson. Paulo está a partir na carta aos Colossenses exatamente desta certeza. Cristo ressuscitou, nós estamos ligados a Cristo pelo batismo, começou então uma vida nova, ressuscitamos com Ele. Quais são as expressões sensíveis desse amor, não é? Viver as expressões normais do amor. Paulo enumera imediatamente, não é? A misericórdia, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, não é? E a paciência, como virtudes fundamentais, não é? Que brotam dessa experiência de uma vida nova, não é? E repare, nenhuma dessas virtudes é pensada como fragilidade, fraqueza, não é? Pelo contrário, para Paulo, é aquilo que mostra a nossa excelência em relação àquilo que seria a forma destrutiva, como guiados apenas pelas nossas paixões poderíamos viver. Depois, Paulo convida-nos novamente a reproduzir isso no ambiente familiar e, concretamente, as relações conjugais, que nós sabemos, quer dizer, que no modelo da antiguidade, sobretudo na Grécia, não é? A mulher ficava sempre numa posição muito subalterna, era não cidadã, não é? Paulo, mais uma vez, retoma aqui aquilo que na 1 Coríntios tinha falado, não é? Que mulheres, sede submissos aos vossos maridos, marido, amai as vossas mulheres. Repare que a palavra submissos aos vossos maridos hoje choca-nos muito, não é? Porque nós temos muito a história onde a manipulação dos direitos humanos muitas vezes aconteceu. Paulo usa uma expressão grega, o potasso, que é pelo contrário, é a capacidade de tomar uma atitude de liberdade interior, de cooperação com a autoridade. Isto é outro mundo, ou seja, significa que abrir-se a ter um projeto em conjunto com o marido, não é? É, de facto, aquilo que vai dignificar, entende, a vida familiar. Todos nos sabemos participantes de um mesmo projeto e aderimos a ele, não é, com total liberdade interior. Vítor Gonçalves, este homem novo, vestir esta nova roupagem, digamos assim, é nas obras, é no concreto, é no testemunho, é nas opções muito tangíveis que vamos fazendo no nosso dia-a-dia também. No fundo é também fazendo novas as relações e até os laços, como dizia o Padre Robson, que eram precedentes, mesmo em 2000 anos de cristianismo e naquilo que chamamos uma matriz cristã, encontramos ainda gestos e atitudes, diríamos, velhas, porque revelam essa submissão, essa prepotência, esse poder, mesmo no contexto familiar. Esse poder enquanto domínio, enquanto opressão e impedimento de crescimento. Eu creio que se estas qualidades e estas virtudes que São Paulo fala inicialmente são abertas à comunidade toda, a sua referência é a comunidade cristã, um bocado também como símbolo de uma nova família, este descer ao concreto, mesmo na relação dos pais e dos filhos, é tão interessante. Aqui, filhos, a obediência aos pais, mas pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Creio que são o lançar o desafio constante para esta realidade de que a família não é uma realidade feita e não é uma realidade idílica. É algo que se constrói um bocadinho na própria experiência humana de Jesus. Nós vamos ver isso no Evangelho, como as dificuldades aguçam a necessidade de encontrar uma força que não é apenas a vida correr bem. E essa força deve ser procurada no Senhor, na escuta da palavra, neste viver em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo. Sou muito sensível a este aspecto de que, de facto, num contexto familiar, é importantíssimo escutar a palavra de Cristo. E passa por aí também o processo da santificação, do nosso crescimento na fé, na própria espiritualidade. Completamente. Eu creio que essa escuta está muito presente, de facto, no Evangelho, em que vamos ver José, o constante, perdoem a palavra, escutador, aquele que escuta sempre a voz de Deus. Muito bem, Padre Robson, no Evangelho de Mateus,
que nos fala das dificuldades muito concretas, sentidas pela família de Nazaré. Hoje as famílias nossas sentem tantas dificuldades também, mas as dificuldades, o inesperado também tocou a família do Jesus Menino. Contrariamente ao ambiente, digamos assim, muito romântico que nós temos em relação ao Natal e a construção do presépio e as figurinhas, não é? Assim, a forma como a Bíblia nos descreve o nascimento de Jesus é dramática, não é? E especialmente em Mateus, mas Lucas também tem, sobretudo na apresentação ao templo, aparece todo o dramatismo do que significa um Deus que se faz pobre para vir morar numa família humana, não é? Mas em Mateus tudo isso mostra, portanto é assim, Jesus nasce num contexto onde não há espaço para um Salvador, onde os homens transformaram a batalha política, a ganância económica, né, em algo muito forte. E isso nos aparece tudo representado na figura de Herodes o Grande. Né? Ainda que nós não tenhamos uma precisão histórica de saber a que acontecimento Mateus gostaria de se referir quando fala da matança dos santos inocentes, nós vemos que aqui, concretamente, não é, a figura sanguinária de Herodes é a razão pela qual a família de Nazaré conhece uma prova dura, a imigração. E nós sabemos o que é que significa do desenraizamento, não é? Na ausência de laços até de solidariedade social, os estrangeiros na Antiguidade não conseguiam nenhuma forma de apoio social nos locais onde viviam, não é? E o Filho de Deus identifica-se com tudo isso, ou seja, com as situações de extrema precariedade, de pobreza, de abandono, não é? E até de fuga por causa de poupar a própria vida. E aparece aqui, contrastando, não é, exatamente o grande amor de Deus pelo seu povo. O facto de Mateus citar, no regresso de Jesus do Egito para a Palestina, não é, Oséias 11, não é, do Egito chamei o meu filho, não esqueçamos que isso evoca no povo que conhecia a Sagrada Escritura, não é, todo o grande testemunho do amor e da ternura de Deus, que nunca permite, não é, que a vida se extingue, mas pelo contrário, é sempre um Deus ao lado da vida, um Deus ao lado daquilo que é a esperança do futuro, não é? E exatamente nesse sentido aparece que também o itinerário de Jesus, que se identifica com a maior pobreza e dificuldade da família, torna-se um itinerário capaz de salvar e redimir todas as realidades humanas. Nenhuma delas é demasiado sofredora, demasiado trágica, que não possa encontrar na vida de Jesus uma resposta. E a resposta é esta: Deus quer oferecer a salvação ao mundo, não é? Padre Vítor, temos aqui um exemplo de uma família muito unida perante um ambiente de contrariedades, que nos dá este exemplo de, perante dificuldades graves, manter a coesão, a união entre eles. E apetece perguntar onde é que vão buscar essa força, onde é que vão buscar essa união. De facto, podíamos encontrar, primeiro, um amor muito grande e um amor vivido na confiança. É assim que podemos ver, até porque, de facto, depois dos magos saírem, aquilo deve ter feito uma confusão também estranhíssima, mas o seu amor é a primeira base. Depois, vive da escuta da palavra de Deus, que ultrapassa os seus projetos pessoais. Ou entender que o seu projeto pessoal pode encaixar sempre no projeto de Deus. E depois, ao mesmo tempo, assume os riscos com esperança. Creio que esses aspectos são importantes, porque o viver em família tem que ser a coragem de assumir o risco. A experiência de um casal, dos filhos, é o correr riscos. Porque se é para segurança, então cada um fique fechadinho em sua casa. Se calhar não será muito feliz, mas é mesmo para correr riscos. E de facto nós encontramos hoje esse desafio tão importante nas famílias, nas nossas configurações várias de famílias, onde eu creio que este domingo e esta palavra faz um grande desafio à experiência de que as crianças, nomeadamente os filhos, crescem também na fé dos seus pais, assim como crescem nos valores dos seus pais, crescem no testemunho dos seus pais. A fé e a descrença joga-se logo na família. Não podemos, por isso, simplesmente delegar isso, mesmo nem numa paróquia, nem numa catequese, nem num colégio, nem numa universidade. Não, é ali, é no basilar, porque mesmo todos os psicólogos falam de que a nossa busca há de ser reproduzir
no positivo ou no negativo, modelos que recebemos na primeira infância. Esses anos são decisivos. E aquilo que se sente hoje muito é quase que quem educa mais são fatores externos. Não é os pais, nem é a vida direta dos pais. E não é aqui estar a exorcizar televisões e outros meios de comunicação, internet, redes sociais, mas que o lugar importante, que hoje o grande risco é a coragem de assumir valores e de assumir a fé como algo que transmitimos com amor aos filhos, é fundamental. Termino só com um filme que passou aí, chamado Desligados, onde aquele filme o que nos dava a entender é que hoje em dia podemos estar ligados a muitas coisas, mas acabamos por não nos conhecer. E no contexto familiar, lá mesmo, os pais desconheciam os seus filhos. Os filhos tinham tudo, acessos a internet e tablets e tudo. Passavam muito mais tempo com eles. Mas aquilo que era a vida fulcral de um pai que conhece o filho e de um filho que também conhece o seu pai, passava ao lado. Creio que esse hoje é um grande risco que a palavra também nos interpela. Só mesmo a concluir, Padre Robson, penso que é importante uma referência também à situação que enfrentam hoje as famílias cristãs no Médio Oriente, que é muito semelhante ao que temos neste... Nós estamos a assistir, de facto, a que assim, muitas famílias, para poder sobreviver, estão a emigrar, não é? E isto é terrível de pensar que é na Palestina, isso já aconteceu, agora muito na Síria, não é? Mesmo no Líbano, quer dizer, muitas famílias não encontram as circunstâncias sociais e políticas, não é? Não encontram o mínimo de condições para poder sobreviver, não é? Se há perseguições, de facto, elas têm origem fundamentalmente política, não é? Mas depois reproduz também nos esquemas religiosos, nos esquemas até humanos, em que levam que as pessoas hoje em dia conheçam esse êxodo, não é? Nós precisávamos intervir aí, e acho que a intervenção, sem dúvida, é a busca da paz, e isso é importantíssimo em termos geoestratégicos, não é? Mas, sobretudo, em apoio concreto àquelas famílias que sem um apoio externo não poderão sobreviver. Fica para elas a solidariedade de todos, pelo menos os cristãos, a nível mundial. Padre Robson, Padre Vítor Gonçalves, agradeço o facto de terem estado hoje aqui connosco. Desde já, um bom ano de 2014 também para ambos. Nós ficamos por aqui. Tenha então um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.